Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo venceu o Atlético de virada lá em São João del Rei, a primeira vitória fora de casa do Leão no Campeonato Brasileiro. Agora é o quinto colocado da competição, muito próximo de alcançar o G4, já pode alcançar na próxima rodada. Não foi uma partida fácil, o Remo mostrou bastante dificuldade, não fez de maneira geral um bom jogo, mas conseguiu o mais importante, que é os 3 pontos. E nessa altura da competição, vindo de 2 derrotas consecutivas, não jogando bem, como não jogou bem hoje, mas venceu, perdendo o clássico na última rodada do Campeonato Brasileiro, precisava vencer. E venceu fora de casa, uma equipe que ainda está na zona de rebaixamento, mas vai mostrando certo valor. Inclusive na sua última rodada venceu o então líder Goiás fora de casa por 2-1. Então foi uma vitória importantíssima para o Clube do Remo, para resgatar a confiança. Eu acho que a palavra é essa, resgate da confiança do Clube do Remo, que quem sabe agora no próximo jogo já não consiga mostrar o melhor futebol, ainda mais jogando dentro dos seus domínios, e mais de uma semana ainda para o treinador Antônio Oliveira trabalhar com esse time. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para ter mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é abordar essa vitória azulina sobre o Atlético. E é isso, rapaziada. Como eu disse na introdução, o Remo não fez um bom jogo. O Atlético foi melhor que o Clube do Remo em vários momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo, o domínio da equipe mineira foi muito maior. No segundo tempo também tiveram mais oportunidades, mas aquele jogo que o Remo tinha que ir atrás, tinha que mostrar um outro resultado. Um empate, no final das contas, pelo que estava jogando, não ia ser um mau resultado, mas o Remo foi além. E o Remo conseguiu a vitória. E eu considero que os 15 últimos minutos de jogo foram bons para o Clube do Remo. A gente vai detalhar, falar das substituições, mas era um cenário difícil, tá? Jogando mal, perdendo de 1-0, com falha defensiva, uma falha gritante que a gente vai falar aqui também. Perdendo de 1-0, conseguir chegar ao empate e a virada no final do jogo, jogando como visitante, não era fácil, era um cenário complicado, mas o Remo conseguiu fazer esses 3 pontos, para mostrar que está sim na luta para conseguir esse acesso à primeira divisão. O Clube do Remo foi escalado pelo Antônio Oliveira com Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sávio, Luan, Pedro Castro, Pavani, Janderson, Adailton e Pedro Rocha. No primeiro tempo, acho que o homem do jogo, por mais que o Pedro Rocha fez o gol da vitória, ok, muita gente vai lembrar dele, mas o homem do jogo foi o Rangel novamente, o que é preocupante, óbvio. O goleiro do Clube do Remo fez no primeiro tempo pelo menos 3 grandes defesas, fez grandes defesas também no segundo tempo. Ele salvou o Clube do Remo de já ir para o intervalo perdendo. Que era para o Remo ir para o intervalo perdendo. Porque foi um primeiro tempo que o Clube do Remo com uma marcação muito frouxa. E sem criatividade. O meio campo do Clube do Remo muito mal na primeira parte. Luan, Pedro Castro, Pavani não conseguindo criar, Pedro Castro e Luan na marcação, deixando a marcação muito frouxa, sobrecarregando a primeira linha defensiva do Clube do Remo. Então foi um adversário, foi um Atlético que ele conseguia finalizar com certa tranquilidade, conseguia atacar com certa facilidade, e era um meio campo que não ficava com a bola. No final, o Atlético no primeiro tempo tinha 60% da posse de bola, tinha finalizado 13 vezes contra 3 do Clube do Remo. O Atlético teve 7 escanteios contra 2 do Remo. Foi uma supremacia muito grande da equipe mineira, que só não foi para o vestiário no intervalo vencendo porque o Rangel salvou o Clube do Remo. Porque o meio-campo, novamente, o meio-campo do Clube do Remo, muito frouxo. O meio-campo permissivo, o meio-campo que não queria ter a bola, quando conseguia ter a bola não tinha um dinamismo, não tinha ninguém para criar. Esse é o problema do elenco do Clube do Remo, tá? O Clube do Remo tá nessa disputa pelo acesso, mas o elenco tem suas carências. E a gente vai citar essas carências aqui. Vamos começar? O Remo nesse mercado tem que fazer contratação pontual, esse mercado que vai abrir em julho. Não é contratação de quantidade, porque quantidade tem. É qualidade, é jogador para vir para ser titular. Então não é para contratar jogador para brigar por posição, não. É para vir para ser titular. Precisa de um lateral direito, porque agora o Cadu e o Thales saíram, só tem o Marcelinho e o Pedro Costa.
Só que o Marcelinho vive com problemas físicos, o Pedro Costa não tem condições de jogar uma Série B, isso eu sempre deixei minha opinião. Acho que é um jogador fraco para a Série B, então o Remo precisa olhar com atenção para essa lateral direita. Precisa contratar um volante bom mesmo, um segundo volante bom de saída de jogo, de qualidade. Por mais que o Jaderson vai voltar a se recuperar, está se recuperando e vai ser titular, obviamente, desse meio campo do Clube do Remo, entrou muito bem e depois que ele entrou mudou o cenário do jogo. Mas precisa de outro, precisa de um meia de articulação também, tá? Porque o Regis não é porque tá lesionado, mas antes da lesão, quando ele entrava muito bem, arrebentando. Mas conseguia jogar só cerca de 30 minutos. Ele estava mais de um mês treinando no Bainão e não conseguia jogar ainda um tempo inteiro. Então acho que tem um problema físico aí em relação ao Regis. Então o Remo tem que realmente ir ao mercado. Trazer mais um extremo, um meio campo, um lateral direito e um volante, pelo menos a princípio, e de qualidade. Voltando para o jogo, no intervalo, o Antônio Oliveira faz algumas substituições. Saiu o Pavani para a entrada do Jaderson. Saiu o Adailton para a entrada do Viseu. O Pavani não conseguiu criar, muito pouco participativo em termos de criação na primeira etapa. O Adailton também não fez uma boa partida. Entrou o Viseu, que não entrou tão bem também. A bola não chegou, quando chegou não conseguiu render tanto. E o Jaderson, esse foi o cara. O Jaderson entra no segundo tempo, ele muda um pouco o meio campo do Clube do Remo. Um pouco não, ele muda muito o meio campo do Clube do Remo. Fica um Clube do Remo conseguindo marcar melhor saída de bola, um Clube do Remo mais participativo no ataque. Nem tanto, não tanto de uma maneira assim, nossa, está atacando muito, está pressionando demais. Não foi para isso. Mas conseguiu ter mais presença em meio campo. E essa é a qualidade do Jaderson. O Jaderson parece que não cansa. Eu falei aqui da questão física, né, do Regis. O Jaderson parece que a questão física dele é outra história, né? Porque ele realmente parece que não cansa. Ele corre o campo todo, dá carrinho, aparece na frente, ajuda na marcação. E foi um Remo que teve um equilíbrio maior no meio campo. E a entrada do Jaderson favoreceu o Pedro Castro. O Pedro Castro não fez um bom primeiro tempo, mas eu acho que ele fez um bom segundo tempo. E já até antecipando a história, o Pedro Castro dá um belo passe para o Marrone. O Marrone sofre o pênalti, mas um belo passe do Pedro Castro. Pedro Castro que tinha dado lá em Curitiba com o Atlético Paranaense, um belo passe para o Pedro Costa que cruzou para a saída, para o gol do Adailton, né? No gol do Clube do Remo lá em Curitiba. Ou seja, é um jogador que tem essa qualidade da visão de jogo, do passe longo. O problema dele é muitas vezes estar meio desligado. Não sei se está meio desligado, mas o desempenho dele não está sendo condizente para ser titular do Clube do Remo em muitos momentos. Então essa é uma questão, por isso que o Remo precisa realmente no mercado também trazer esse segundo volante. Mas o Pedro Castro melhorou. A entrada do Jaderson melhorou o jogo do Pedro Castro e do Luan. Ficou o meio campo do Remo bem mais forte e o meio campo do Remo mais participativo. Fizeram outras substituições, Antônio Oliveira. Saiu o Reinaldo machucado entrando o Camutanga. E aí tem uma questão, o Camutanga tomou cartão, está suspenso. O Reinaldo, a gente também a gente tem que ver a condição dele também de jogo para o próximo jogo. Saiu o Marcelinho para a entrada do Pedro Costa, saiu o Janderson para a entrada do Marrone. O trio ofensivo do Clube do Remo não foi bem. O Pedro Rocha fez o gol. O Pedro Rocha nos últimos 15 minutos foi muito participativo, né? E não só pelos dois gols, fez o gol de pênalti, depois fez o gol da virada, mas ele começou a participar mais. Mas o Janderson, de novo mal, é algo a se observar. Como caiu de produção o Janderson, tá? Caiu muito de produção. E esse é um grande problema da carreira dele. Quando ele foi contratado, a gente fez até análise aqui no canal do desempenho dele nos seus clubes. Esse é um grande problema. Que ele às vezes começa muito bem, depois ele cai, mas ele cai de uma maneira abissal. E o rendimento dele caiu muito, caiu demais. Entra o Marrone que entra bem, o Marrone ele entra e ele confunde a defesa do Atlético, porque ele entrou meio aberto, ele entrou muitas vezes participando junto com o Viseu, lá no centro do ataque do Clube do Remo, dentro da área. Tanto é que ele recebe a bola nessa altura, na linha do pênalti, dribla o goleiro e sofre o pênalti. Então é um Marrone centroavante, muitas vezes nesse time do Clube do Remo no jogo de hoje. Antes de sofrer o pênalti, o Remo sofre o gol. O Camutanga, talvez ainda esteja meio frio na partida, acabou sofrendo uma bola nas costas, um erro defensivo do Clube do Remo, um erro grave, tá? Rangel não saiu bem do gol, Rangel que salvou o Clube do Remo, mas não saiu bem do gol. Camutanga também tomou uma bola nas costas que não deveria tomar, e o Ronaldo faz 1-0 para o Atlético. Aí que entra aquela questão do cenário que eu falei com vocês, né? Que o Clube do Remo vindo, não jogando bem, perdendo de 1-0, seria a terceira derrota seguida, ainda não tinha vencido fora de casa, mas agora estava sofrendo 1-0 até o Remo conseguir chegar ao empate no belo passe do Pedro Castro. Marrone recebe, domina no peito, driblou o goleiro, sofreu o pênalti, o Pedro Rocha bateu bem preciso, empatou 1-1.
Quando empata, ficou uns 15 minutos abertos. Ficou o Remo pressionando mais. Eu gostei desse final de jogo do Remo. De maneira geral, não. De maneira geral, deve. Eu acho que o Remo vai se acertando ao longo do tempo com o Antônio Oliveira. Principalmente se agir de maneira correta no mercado. Porque precisa, como eu disse, de qualidade, mais qualidade para esse elenco. Mas foram os últimos 15 minutos bons do Clube do Remo. E o Clube do Remo, depois que o Atlético perdeu uma grande oportunidade, quem não faz, leva. E foi a vez do Remo finalmente fazer um gol nos acréscimos. O Remo que tem durante a Série B já tomou alguns gols nos acréscimos. Agora foi lá e fez um gol nos acréscimos. No último lance do jogo, Pedro Rocha finalizou fazendo 2-1. Uma vitória importantíssima para o Clube do Remo, que precisava vencer. O mais importante realmente hoje era a vitória e veio de virada num cenário complicado para a confiança voltar. Próximo jogo dentro de casa, aí sim, precisa mostrar outro futebol. Porque com esse futebol, pode vencer ali e acolá, mas não vai conseguir acesso não. Precisa realmente mostrar um bom futebol. Por quê? Porque quando você mostra um bom futebol, você está mais perto da vitória. Óbvio. Nem sempre você vencendo jogou um bom futebol. Como hoje, de maneira geral, o Clube do Remo. Mas você jogando bem, é lógico que isso vai te aproximar da vitória. E é necessário o Remo começar a jogar um pouco melhor. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e até o próximo.